De assunto, vamos falar sobre o assunto da semana, que é a questão do IOF, o aumento do IOF, a mudança de opinião da equipe econômica do ministro Fernando Haddad. Hoje, inclusive, o presidente Lula chegou a falar sobre isso. E eu chamo o Eli Vieira para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto específico. Eli, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Pois é, o dia está agitado, né? O Lula deve estar saindo agora de um almoço tardio, em dois sentidos, que é um almoço tardio com lideranças, né? Que foi 1 da tarde, e também levou uns dias para acontecer, para ver se esse impasse do IOF passa, né? E o Haddad comemorou hoje que tem um entendimento com o Hugo Mota e com Alcolumbre, né? Os presidentes aí das duas casas legislativas. Então, está acontecendo muita coisa. O que tem de novidade hoje também, que o Lula falou um monte de coisa, né, numa aparição pública, inclusive uma alfinetada no Haddad, dizendo que esse tipo de coisa tem que ser discutido antes no Congresso. Então, coitado do Haddad. Exatamente, inclusive ele deixou claro que o Haddad, ele colocou panos quentes, né? Diz que o Haddad acabou soltando a informação da possibilidade do aumento do IOF para poder deixar a população brasileira tranquila, ou seja, estava todo mundo em polvorosa, aguardando uma decisão do ministro. O ministro decidiu, então, aumentar o imposto, o que deixou a população mais empolvorosa ainda. Mas agora, fato é que o ministro Fernando Haddad tinha 10 dias que estão correndo aí, para entregar uma nova possibilidade, novas opções ao aumento do IOF que foram solicitadas pelo Congresso Nacional. Agora, o presidente Lula falou sobre isso também, disse que não vai deixar nem Senado, nem Câmara dos Deputados fora dessa conversa. Achei meio óbvia essa afirmação, porque tudo vai ter que passar pelo Congresso, até mesmo porque o ministro Fernando Haddad diz que supersalários e reforma administrativa podem ser soluções definitivas para o problema aí do aumento do IOF e também para manter a meta do déficit zero. Pois é, vamos ver, né, Neila, se acontece finalmente essa conversa que tem que acontecer dos super salários. Vamos ver o que entra aí. Será que vai entrar penduricalho no judiciário? Eu duvido um pouco, porque a gente está numa fase assim muito delicada de judiciário. Mas uma coisa que o Lula anunciou é que congelaram então 30 bilhões na semana passada e agora vão tentar cobrir esse buraco aí que o Haddad tentou cobrir com o aumento do IOF, com dinheiro do petróleo. Então, tem 15 bilhões que viriam dos campos de petróleo de Atapu, Mero e Tupi. Então, eu vejo aí também, Neila, uma conexão com o assunto que a gente anda discutindo aqui, que é a exploração lá da margem equatorial, né, da foz do Amazonas. Outro motivo para pressão do Lula, sobre o Lula e do Lula, para achar mais petróleo ali, para tapar esse buraco, né, de um governo tão gastador quanto esse. Então vamos ver se isso vai de fato acontecer, mas eu acho quase certo no momento que o recuo no IOF vai ser completo, né? Eu falei coitado do Haddad porque realmente ele virou o alvo de todo mundo, inclusive do chefe e do Galípolo, presidente do Banco Central. Ele disse que IOF não é para arrecadação, IOF é uma fonte de informação para o governo. Aí eu pensei comigo, se é uma fonte de informação sobre transações internacionais, podia ser 0,5%, podia ser menos, 0,1%, por que não, né? Em vez de 1%, que era antes, agora é 3,5%, para nós, meros mortais, que fazemos comprinhas aí na Shein ou né, em sites internacionais. Bom, hoje então temos reunião, primeiro esse almoço agora que está acontecendo no momento lá no Palácio da Alvorada com alguns ministros. Até me mandaram aqui agora a lista dos ministros que estão lá. Gleisi, Rui Costa, José Guimarães, que é líder no Congresso, Jacques Wagner, líder no Senado, Mota e Alcolumbre, os presidentes da Casa Alta e Casa Baixa. Então, essas pessoas, esses personagens reunidos agora para esse almoço no Palácio da Alvorada. Lembrando que à tarde o ministro Haddad prometeu que vai entregar, junto com a equipe econômica, as possibilidades, o plano B, que foi criado aí pelo Ministério da Fazenda, para o presidente Lula antes dele embarcar. Está virando moda, né, Eli? Agora a moda é se reunir correndo com o presidente Lula antes dele embarcar, porque está sempre embarcando. Está sempre embarcando e a gente se pergunta por que não fazer antes, né? Então, faltando comunicação, será? Você citou aí que o Rui Costa, né, o ministro-chefe da Casa Civil vai estar presente, e ele foi, dos grandes ali, ele foi quem antes do Lula também alfinetou o Haddad. Então, eu queria ser só uma mosca ali na parede para ouvir
os gritos, que eu acho que vão acontecer alguns, sinceramente. Mas é isso, é um governo que está bastante crise de imagem atrás de crise de imagem e precisando se organizar melhor, né? Esse tipo de reunião não devia ser de última hora, muito menos antes do presidente saltar para a próxima viagem. Até porque na semana que vem, esse projeto, esse plano B que está sendo entregue para o presidente Lula hoje, vai ser entregue também para o Congresso Nacional para ver como é que esse plano B vai agir. Ontem a gente estava falando sobre isso aqui com um economista, de que forma esses 20 bilhões que o governo precisa arrecadar, que queria arrecadar com o aumento do IOF, da onde esse dinheiro vai surgir. O Haddad falou sobre supersalários e falou sobre reforma administrativa. Fato é que mesmo com supersalários e reforma administrativa, esses 20 bilhões não vão chegar tão rápido quanto chegariam com uma arrecadação de um imposto. Então, não sei mesmo qual vai ser a carta na manga do ministro Fernando Haddad, de que forma isso vai mudar o jogo para conseguir 20 bi, agora sim, rapidinho. Pois é, não por acaso, Neila, essa conta que eu te falei do petróleo, que o Lula quer achar no petróleo, é 20 bilhões. Então, eu falei dos 15 bilhões, né, de ser tirado lá de 3 lugares, tem 2 bilhões também de campo de Jubarte, e por aí vai. Eu estou tirando essa conta aqui do Poder 360. Então, tá aí uma alternativa, não sabemos ainda que será isso, que vai acontecer, até porque tem que passar projeto de lei também, o projeto de lei 2632, que foi enviado 28 de maio, agora há pouco, né? Então já foi em resposta a essa crise. Então é uma das coisas que o Lula vai tentar, ver se consegue fechar as contas, contar as moedinhas ali, pegando os nossos postos de petróleo. Vamos ver. Vamos ver. Saindo da pauta econômica,